Olá, boa noite. Nós somos aqui da Igreja de Interlagos. Eu sou o pastor Hélio Pilvezan Filho e hoje é 20 de agosto de 2024, uma terça-feira, e nós estamos aqui no culto da doutrina bíblica, Escola da Doutrina Bíblica, semanalmente às terças-feiras às 20 horas. O site da nossa igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você irá encontrar os horários de culto. Lá também tem um botão no canto superior direito, onde você poderá participar dos nossos cultos. É o botãozinho ao vivo. Lembre-se sempre de entrar com o microfone e a câmera desligados. Todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube, Igreja de Interlagos. Também estamos no Instagram e no Facebook. Siga-nos lá. As perguntas podem ser encaminhadas pelo e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, o que nós responderemos com muita alegria. Se você quiser, também pode nos encontrar no WhatsApp. Está lá o número do WhatsApp, o meu WhatsApp, você pode conversar comigo, não tem problema nenhum. A gente pede para que você curta, comente e compartilhe as nossas gravações, para que as nossas gravações alcance alguma relevância no YouTube. E também se inscreva no nosso canal, ativando lá o sininho, tá bom? E seja bem-vindo. Pronto, já li o texto, agora eu queria que você fechasse os seus olhos para a gente fazer uma pequena oração. Deus querido, Pai eterno, Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos por este dia, por esta noite, por esse momento que nós estamos aqui em comunhão contigo, nesse culto abençoado, onde nós vamos aprender um pouco mais da tua palavra. Vem e abençoa, Senhor, todos desta igreja, aqueles que vão assistir o culto na gravação. Abençoa também a Eliette, que vai trazer a mensagem. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe a sua família, livre a Eliette de todo o mal e encha com a sua alegria. Em nome do Senhor Jesus. Amém. It's up to you, Eliette. Amém, irmãos. Glória a Deus por essa noite, que a gente pode estar aqui reunido como igreja. E eu só queria fazer relembrar alguma coisa que a gente falou há algum tempo, de um culto que a gente fez, que a gente falou sobre os desengrejados, tá? Eu só vou mostrar os tópicos aqui, que a gente falou sobre os motivos que levam as pessoas a sair da igreja, né? Que seria a pessoa ter uma sensação de autossuficiência, que não precisa daquele tipo de submissão a uma autoridade espiritual, né? Falamos também que realmente existem igrejas problemáticas, né? Que o líder é considerado assim como um semideus, né? Igrejas muito exigentes com regras abusivas, né? Igrejas que a pessoa vai com a expectativa da igreja resolver todos os seus problemas e a igreja não resolve, porque isso ninguém vai resolver, né? Tem problemas, um ou outro talvez consiga amenizar, mas nenhuma igreja vai resolver todos os seus problemas, porque você só vai ter todos os problemas resolvidos quando você sair daqui da terra e for para o céu, né? E quando a pessoa também vai com essa expectativa, mas ela vai com uma expectativa espiritual também. E espiritualmente ela não consegue mudar, né? Também, às vezes, ela não tem sustentação na igreja, não tem o suporte espiritual, acaba saindo, né? Quando ela não quer seguir os ensinamentos de Cristo. Olha que estranho. Tem gente que vai na igreja por vários motivos. Às vezes vai pela parte social, às vezes vai porque está com uma necessidade, às vezes vai porque ela ouviu falar que na igreja ela vai ser próspera economicamente, às vezes ela
ela vai porque ela quer arrumar um namorado, uma namorada, porque ela tem um problema familiar e não consegue resolver. Aí ela sai da igreja também, né? E às vezes ela não quer seguir os ensinamentos de Cristo, né? Ela vai lá só para usar a igreja para benefício próprio, né? Ela não quer mudar a vida dela, não quer conhecer Cristo, né? Outras vão, conhecem a Cristo, têm uma experiência espiritual com Deus, a igreja é boa, mas ela começa a sofrer bullying, né? Começa a sofrer perseguição em casa, perseguição com os colegas, e ela não aguenta as perseguições, né? Aquela parábola lá da semeadura, né? Que o semeador saiu a semear e às vezes a semente cai entre espinhos, né? E o cuidado com as coisas do mundo às vezes acaba afastando ela da igreja, né? E tem pessoas que às vezes saem da igreja porque não gostam da disciplina cristã, né? Elas não querem saber de ter um caminho relacionado à submissão a Cristo. Ela não quer mudar isso na vida dela. Talvez ela queira as bênçãos, mas não queira nenhum ônus, né? Não quer mudar nada na vida dela. Ela quer continuar sendo a senhora da vida dela, né? Mas nós vemos que tem muitas igrejas e muitos irmãos que vão na igreja, gostam, querem ser submissos a Cristo, têm experiências espirituais e acaba tendo muitas razões para ficar na igreja. Graças a Deus, eu acho que a maioria das pessoas, né? Porque na igreja ela vê unidade e amor entre os irmãos, né? E aí ela começa a ter um desejo de querer ser um com Cristo. Na igreja ela aprende uma disciplina, mas é uma disciplina com amor. Não é uma vida totalmente desregrada, né? Na igreja ela vai ver que existe um mover sobrenatural de Cristo. E isso traz a ela muita paz, muita alegria, muita certeza de esperança, a verdadeira transformação. Ela vê que antes ela era uma pessoa totalmente sem esperança, sem Deus, sem objetivo na vida, e com as experiências que ela vai tendo na igreja, ela vai tendo transformação da vida dela. Né? Outra coisa que ela vai ver, ela vai começar a conhecer a glória de Deus, que é uma coisa maravilhosa, conhecer a glória de Deus. Ela vai também conhecer na igreja a comunhão e o amor entre os irmãos, né? E também, na igreja, ela vai saber que ela tem a esperança da salvação, da vida eterna. Então, tudo isso ela vai aprender com um sentimento que ela vê que vem de Deus, que é um imenso amor, né? Então, esse item que eu falei, que ela vai conhecer na igreja, que é a comunhão, é sobre isso que a gente vai falar hoje, irmãos. É como se a gente falar um dos itens, né? Um dos itens do motivo que nós temos de continuar na igreja, né? Então, hoje a gente vai falar da comunhão, e essa comunhão é tanto a comunhão dos irmãos, como nossa comunhão com Cristo, né? Porque se não houver, uma coisa depende da outra. Se não houver comunhão com os irmãos, a pessoa não vai conseguir ter comunhão com Cristo e vice-versa, né? Então, uma coisa interessante também, irmãos, no caminhar do cristão, ele pode ter, infelizmente, se encontrar com o pecado, com a desobediência, com o pecado, né? Talvez
isso possa ser amenizado conforme a caminhada cristã, né? Mas no começo é mais frequente, depois é mais raro. O ideal é que o pecado fique cada vez menorzinho na vida da pessoa, né? E que Cristo fique cada vez maiorzão, né, na vida da pessoa. Mas o que a gente vê é que, geralmente, quando o indivíduo peca, quando a pessoa peca, desobedece a Deus, ela não está na presença de outros irmãos, né? Eu até tenho um dizer assim, não dizer, é um pensamento que fala assim: o cristão ele peca sozinho, mas ele se reconcilia com Deus em grupo, né? Então, quanto mais comunhão a pessoa tem, talvez menos desvios pecaminosos ela vai ter, né? Porque ela vai perceber que quando ela cai em pecado, ela geralmente está sozinha. Ela não está na comunhão com os irmãos, né? E a sua reconciliação é geralmente em grupo, né? No grupo dos irmãos. Então, essa força espiritual que o cristão tem, irmãos, tem a ver com a comunhão, né? Com a comunhão entre irmãos. E outra coisa que eu acho que todo cristão busca, se não busca, deve buscar, é unção, é dom espiritual, é autoridade espiritual sobre espíritos malignos, tem muitas coisas que a gente tem que buscar, irmãos. Porque a vida cristã não é uma vida estagnada, me converti, ponto, olha que glória, que bom que eu me converti, agora eu não preciso fazer mais nada no reino de Deus. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Levantei minha mão, pastor orou comigo, estou convertida. Não, não é assim, irmãos. A vida cristã é uma escada que a gente nunca pode parar, né? A gente tem que se renovar, tem que ter experiências, tem que buscar conhecimento da palavra, tem que buscar dons espirituais, né? E tudo isso, irmãos, os dons, a unção, não é para eu gastar comigo mesmo, comigo mesma. A igreja envolve uma troca entre pessoas. Ninguém que se considera cristão pode pensar, não, olha, eu vou seguir meu caminho solo. Isso aí não é cristianismo, irmãos. Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser idealismo, pode ser espiritualismo, mas não é cristianismo. O cristianismo envolve uma agregação de pessoas, uma comunhão entre pessoas. Porque se eu quiser ficar sozinho, eu não vou ter dons, não vou ter autoridade e não vou ter unção. Não vou ter autoridade sobre espíritos malignos que podem estar assolando minha casa e minha vida. Porque quando o cristão recebe esses dons espirituais ou uma unção, é para ele gastar na obra de Deus, é para ele gastar na igreja, é para ele gastar entre os irmãos, né? Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem clara, que o cristão não pode ser um agente solitário no mundo, né? O cristão, ele faz parte de um corpo, né? Se ele quiser ter um crescimento espiritual, se ele quiser ser fiel até a morte, se ele quiser aumentar a comunhão dele com Cristo, ele vai ter que aumentar a comunhão entre os irmãos, né? Então, tudo isso faz parte da edificação do corpo de Cristo, né? A gente pensar, não, é um edifício que vai se juntando. A gente pode até começar lá na base, mas a gente vai ter que ir seguindo, galgando espaço, galgando conhecimento, galgando unção, galgando intimidade com Deus, né?
Por isso que eu falei, a vida cristã não é uma vida que fica estagnada, né? Que fica parada. Né? Então, um exemplo que eu acho que todo mundo já deve ter percebido. Uma coisa é você orar sozinho em casa. Outra coisa é você orar com um grupo de irmãos, às vezes orar até com uma outra pessoa. É diferente, irmãos. É diferente a oração com outra pessoa, mesmo que a pessoa não seja cristã. Tá? Então, por exemplo, eu costumo orar quando eu vou viajar com uma pessoa que mora comigo. Eu costumo orar. Ela não é evangélica, essa pessoa, ela não é evangélica, e ela não entende muito a importância que eu entendo de estar orando antes de fazer uma viagem. Ou antes de eu sair de casa, e ela vai para a casa dela, vai ser um deslocamento, né? Mas eu oro. E, às vezes, por algum motivo, se eu esquecer de orar, eu percebo que ela quer que eu ore. Às vezes ela fala, esqueceu de orar. Fala para mim, né? Então, e quando eu oro com ela, eu percebo que é diferente a oração do que se eu orar sozinha. Imagina a gente orar num grupo de irmãos, né? Por exemplo, quando a gente ora aqui no domingo à noite, a gente está orando em grupo. A gente está orando uns pelos outros. A oração é diferente, irmãos. Então, daí dá para a gente ver a importância da comunhão, né? A importância até orar, e a gente sabe, né, irmãos, que a maioria dos animais, eles vivem em grupo, né? Por quê? Porque no grupo existe uma autoproteção do grupo, existe, olha, eu posso descansar enquanto o outro está mais vigilante, né? Ou eu posso ter vários olhos aqui vendo se vem um inimigo, e a gente pode transportar isso para a igreja também, né? Talvez na igreja vai ter irmãos mais experientes que vão pensar, olha, esse quem está entrando aqui, eu não sei não, mas eu acho que é um lobo devorador, vamos tomar cuidado com ele, ficar de olho nele, né? E às vezes se é uma pessoa que chega até você para você ter uma amizade, ou para você prestar um atendimento, alguma coisa assim, se você não está com, às vezes, ou em grupo, em comunhão, no grupo, você pode ficar mais vulnerável, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente percebe também, irmãos, que em grupo a unção flui melhor, a santidade é facilitada, o amor à obra de Deus é potencializado. Então, a gente só tem a ganhar estando em comunhão na igreja, né? Porque quando a pessoa está depressiva, está triste, está sozinha, a coisa fica muito pior, irmãos. Agora a pessoa tem que pensar assim, olha, eu estou triste, eu estou numa situação difícil, mas mesmo assim eu vou estar com os irmãos em comunhão. A coisa muda, irmãos, isso aí eu garanto para vocês, né? Eu acho que todo mundo já teve essa experiência, né? Só que, irmãos, a gente tem que lembrar uma coisa interessante. A igreja, ela não é vamos dizer, um ajuntamento social com um ideal filosófico, por exemplo. A igreja não é isso, né? Ela não é assim uma agremiação, né, com um propósito, né, filantrópico, por exemplo. Não, a igreja não é isso. Além da igreja existir um agregamento das pessoas, para isso que eu falei para vocês, né, uma autoproteção, alguma coisa assim, mas existe uma coisa muito maior na igreja que isso, que é o fundamento comum. Todos nós temos um fundamento comum na igreja, né? O fundamento comum seria o que sustenta a igreja,
né? Por exemplo, as pessoas que são reunidas por causa de um time de futebol, o que sustenta a agregação delas? É o amor ao time Palmeiras, Corinthians, São Paulo, sei lá. É o amor ao time, é o que sustenta aquela agregação. Mas nós temos um fundamento, irmãos, que é muito maior que isso, né? Um fundamento que a própria Bíblia fala que é uma pedra fundamental, é aquela pedra de esquina que sustenta o edifício, né? Então, quando na Bíblia fala assim para Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Muitas pessoas interpretaram erroneamente, dizendo, olha, Pedro é o fundamento da igreja. Está errado, irmãos. Quando na Bíblia fala assim, é que isso aí só tem palavra escrita, não tem um vídeo. Mas eu tenho a impressão, irmãos, na minha cabeça, que quando Jesus falou isso para Pedro, Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra aqui, ó, edificarei minha igreja. Pedro, tu és uma pedrinha, mas sobre esta pedra minha igreja vai ser edificada. Por que, irmãos, que eu estou falando isso? Eu queria que o pastor abrisse em Efésios 2:20, que tem essa resposta. Para a gente não ficar em achismos, né, ou em discussão, a própria Bíblia explica a Bíblia, né? Então, em Efésios 2:20, fala assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, vocês, em que está edificada a nossa comunhão, né? Aqui está escrito claramente, Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, a pedra é Cristo, né? A igreja, ela é vista, é tida como o corpo de Cristo, certo? Então, nós somos edificados nesse fundamento, né? Quando fala aqui, né, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus é a principal pedra de esquina, dá para entender perfeitamente que a igreja tem uma pedra fundamental, né? E essa pedra fundamental, que é Cristo, além de indicar ser a igreja, né? A igreja é também o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo, Cristo que está acima de todo principado e potestade, né? Por que isso é interessante, irmãos? Quando a gente fala está edificado, a gente quer dizer isso está afirmando, isso é o que está sustentando, né? Então, quando fala aqui, né, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, olha que coisa, que importância isso, irmãos, porque aí a pedra é uma pedra que não vai se quebrar, não vai se mover nada, é uma pedra que é Cristo, né? Então, por que que é importante saber da força dessa pedra? Porque essa pedra significa todo o poder de Cristo naquele fundamento, né? A igreja, ela é o corpo de Cristo, mas Cristo é aquele que está acima de todo principado e de toda potestade, né? A igreja tem poder? Sim e não. Sim, por que que a igreja tem poder? Porque Cristo confere à igreja esse poder. A igreja tem poder por si só? Não. É igual o sol e a lua, irmãos. O sol emana luz e calor? Sim. A lua é visível, é brilhante? Sim. Mas é por causa do sol. Se o sol não iluminar a lua, a gente não vê a lua,
né? Então, a força da igreja não é da igreja, a força da igreja vem de Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo, irmãos, a gente sabe, né, logicamente, a gente sabe da história da morte, da ressurreição, né? Mas tem pessoas que não conseguem perceber a magnitude disso, que por causa da morte e da ressurreição, eu posso ter a vida eterna. Porque na Cristo ele anulou a sentença de morte que era contra mim. E também, na sua ressurreição, Jesus mostrou a todo principado, potestade e poder espiritual que existe nesse mundo, ele mostrou o seu domínio, né? E esse domínio faz com que todo nome, não só nesse mundo, mas no mundo que vai vir, estejam sujeitos a Jesus Cristo. Tá? Eu queria que o pastor abrisse Efésios, porque é muito bonito isso, irmãos. Irmãos, eu não estou conseguindo fazer mais as pregações em meia hora. Antes eu consegui, eu não sei o que está dando errado. Eu não entendi, Eliette. O que você disse? Eu falei que, olha, já é 20h27, eu não estou conseguindo mais falar as coisas em meia hora. Você tem todo o tempo necessário que você precisar. Está maravilhoso isso que você está falando. Tá bom, então. Então vamos continuar, irmãos. Efésios 1:20 fala assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, de poder, de potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Irmãos, então vocês veem o quanto é grande o nosso fundamento, né? Sobre esta pedra, a minha igreja está sendo edificada. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, irmãos, o fundamento do que nós cremos é sobre tudo que existe nesse mundo e no mundo vindouro. Não existe nada maior que o nome de Jesus. A gente vê, irmãos, no mundo, no nosso dia a dia, tantas pessoas que querem ser alguma coisa, que acham que manda, que desmanda, que manda prender, que manda soltar, que se arvora como o intocável, né? Aquela pessoa que tem todo o poder, olha, eu posso mandar te prender, eu posso mandar te soltar. Irmãos, a pessoa não é nada frente a Jesus Cristo. Nenhum ditadorzinho do mundo, nenhum demônio, nada pode se sobrepor ao nosso fundamento. E esse fundamento tem um corpo espiritual que é a igreja. Nós somos a noiva, nós somos o corpo de Cristo, né? Nós pertencemos ao corpo daquele que é o mais importante do universo, irmãos. Como que eu posso não me alegrar de fazer parte da igreja? O quanto é importante, tudo isso que eu estou falando de Cristo, irmãos, é para vocês verem o quanto é grandioso a gente pertencer à igreja desse Deus maravilhoso, que é acima de todo nome, de todo poder, de todo principado, né? E além de tudo, irmãos, olha como Jesus Cristo é maravilhoso. Jesus Cristo, além dele ser um Deus da coletividade da igreja, principalmente dos fiéis,
ele também se preocupa com cada um de nós, com cada um dos membros da igreja. Por exemplo, quando Jesus Cristo falou assim para Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás nos pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti. Olha como Jesus nos trata individualmente, irmãos. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, né? Então, irmãos, a gente vê que, apesar da gente ser um nada, irmãos, eu não sei como você se considera, mas eu me considero um nada na igreja. É só pela misericórdia de Deus que eu estou aqui, fazendo parte desse corpo glorioso de Cristo, de pensar, poxa, Jesus se preocupa comigo, Jesus se preocupa o meu ir e o meu voltar, né? Então, irmãos, isso é glorioso. E uma coisa muito interessante também, irmãos, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus é revelada. Não é através de anjos, não é através de aparições espirituais, é através da igreja, né? A Bíblia fala, né, que Cristo se manifesta ao mundo pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus é conhecida no mundo, entre os homens, entre os principados, aqueles que querem atentar, através da igreja. Então, vocês veem a importância da igreja. E nós fazemos parte desta instituição maravilhosa que é a igreja, irmãos. Não se ache um serzinho perdido por aí, você faz parte da igreja de Cristo. Então, irmãos, por meio da igreja, a sabedoria de Deus é revelada ao mundo, né? Isso está em Efésios, eu queria que o pastor abrisse, Efésios 3:9, que fala sobre a importância da igreja nesse sentido. Irmãos, vocês veem que a gente tem que fazer muita coisa pela igreja, né? Através da igreja. Então, Efésios 3:9 fala assim, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Verso 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades, quer dizer, conhecida para todos, e principalmente para os seres espirituais, né, irmãos? Então, irmãos, o que a gente vê? Que essa comunhão é uma via ascendente e uma via lateralizada, né? Então, a gente tem comunhão com Deus e comunhão entre os irmãos. E a Bíblia fala, né, se a gente tem comunhão com Jesus Cristo, a gente está na luz. Aí a gente está na luz, a gente tem comunhão com os irmãos, né? E se dissermos que temos comunhão com Jesus e andarmos em trevas, mentimos. A Bíblia fala isso, né? E a Bíblia fala assim, olha, se eu estou na luz, como Jesus está, eu tenho que ter comunhão com meu irmão. Senão, não estou na luz. Se eu não gosto de ter comunhão com meu irmão, eu não estou na luz, né? E se eu estou na luz e tenho comunhão, o sangue de Jesus purifica o nosso pecado, né? Então, irmãos, a gente sabe que na vida cristã, muitas coisas dependem de forças do Espírito Santo para nos ajudar, depende da unção, depende da palavra, depende da minha frequência na igreja, depende de ouvir a palavra, depende de eu ler a palavra, depende de eu orar, depende do outro irmão orar. Então, tem muitas coisas que a gente depende dos outros, mas tem coisas na igreja, irmãos, que dependem de mim, depende da minha disponibilidade.
E quase vou dizer que depende da minha vontade, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa fica de um jeito tão assim indolente na igreja, sabe, deixa a vida me levar, meio preguiçoso assim, espiritualmente falando, mas não é isso que Deus quer da gente, irmãos. Deus quer uma postura ativa da gente, né? Então, essas coisas que dependem de nós, eu vou falar para o pastor abrir em 1 Tessalonicenses 5:12. Esse aqui até a gente vai ler um pouquinho mais, porque eu achei bem interessante, irmãos, essa passagem, para a gente ver coisas que dependem de nós também, tá? Então, 1 Tessalonicenses 5:12 fala assim: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Então, ó, isso aqui é uma coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que reconhecer a autoridade espiritual do pastor, orar pelo pastor, né? E que os tenhasse em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Ó, irmãos, está vendo que tem gente desordeira aí? Conversa com eles, né? O pastor tem que conversar. Consoleis os de pouco ânimo, né? Tá vendo como a pessoa está desanimada, fraquinha? Vai lá, consola o irmão. Sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos, porque é importante a paciência, irmãos. Vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. E essa articulação, o pastor geralmente faz, né? O pastor da igreja faz, né? Por exemplo, olha, irmãos, tem um irmãozinho que está precisando de uma ajuda, então ele está articulando a bênção de, às vezes, ajudar um irmão, né? Então, isso daí é importante, por isso que a autoridade espiritual da igreja tem que ser reconhecida. Verso 16: regozijai-vos sempre. Ó, isso depende de mim. Eu me regozijar no Senhor. Orar sem cessar. Depende de mim. Estar sempre em oração, né? Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Jesus para convosco. Isso depende de mim. Eu tenho que dar graças. Ah, mas não acontece coisa ruim comigo? Dá graças. Glorifica a Deus em todas as coisas. Não extingais o espírito. Então, vamos buscar o espírito. Isso é uma coisa individual, irmãos. Porque tem gente, irmãos, que é fervoroso na busca. E tem pessoas que lembram de Jesus quando ela precisa de alguma coisa. Será que esse cristão está no corpo? Sei, né? Não desprezeis as profecias, examinai tudo. Ó, eu acho que esse versículo 20 está muito ligado com o 21, irmãos. Não desprezeis as profecias, examinai tudo e retém o que é bom. Sabe o que quer dizer? Alguém está falando alguma coisa de Bíblia, do que? Escuta. Não vai fazer mal escutar. Agora, se você vê que aquilo não está de acordo com a palavra, com a sua doutrina, com o que você tem aprendido, com o que o pastor tem falado, com o que está escrito na palavra de Deus, você não retém, tá? Que está escrito assim, examina. Você vai ouvir e vai examinar, e não engolir tudo como se aquilo fosse um alimento saudável. Você ouviu? Examina. É de Deus? Então retém o que é bom. E verso 22, abstende-vos de toda aparência do mal. Irmãos, se a gente fizer isso que está em Tessalonicenses, que é coisas que individual dependem de mim, eu como cristão da igreja tenho obrigação de observar tudo isso. Olha, eu sei que isso tem uma aparência mal, isso está muito voltado a
a mentira, a corrupção, a fofoca, a idolatria, ao pecado, à pornografia. Então, o que eu tenho que fazer? Me abster. E isso eu estou examinando, né? Porque vocês veem que esse versículo 21, ele serve tanto para o 20 como para o 22, tá? Eu estou examinando as coisas. Eu estou vendo que a coisa não presta, por isso que eu falei, isso tudo depende de mim, né? Então, irmãos, Cristo quer o nosso aperfeiçoamento, né? E esse aperfeiçoamento depende de várias coisas, mas principalmente de mim, né? Então, só terminando aqui, irmãos, eu queria que o pastor abrisse em Romanos 12, verso 4. É interessante, né, irmãos, que fala assim, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Olha que interessante, que fala, nós sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Nós participamos de que pão? Cristo, né? O pão vivo que desceu do céu. Nós participamos desse pão. E decorrente do que Cristo foi partido por mim, eu posso ter essa plena comunhão, né? Qual foi o degrau que eu tive que suplantar? Cristo foi partido, mas eu, fazendo parte desse corpo, eu posso falar que eu sou participante desse pão, porque um dia esse pão foi partido por mim, por nós, pela igreja, né? Então, só para terminar, irmãos, eu queria ler com os irmãos Romanos 12, verso 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Sabe por que eu quis terminar, irmãos, com essa palavra? Porque essa palavra, ela resume o que a gente falou. Porque na igreja que tem comunhão, somos membros uns dos outros, né? Nada acontece por estar cultivando um relacionamento solitário, nada acontece assim. Acontece justamente o oposto. Somos membros uns dos outros. Há um só corpo, Cristo, mas nós somos membros uns dos outros. E esse ser membros uns dos outros, que é a cara da comunhão entre os irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus, essa palavra que eu quis trazer para vocês hoje, para falar o quanto é importante a comunhão, quanto é importante a igreja, o quanto é importante eu estar alegre em Cristo, porque eu sei que Cristo morreu por mim e o corpo dele se desfez em pedaços. Mas foi por uma boa causa. Agora, eu posso falar que eu faço parte de um só corpo, o corpo de Cristo. Amém? Amém, pastor. Amém. Eu vou pedir para o Weber fazer o comentário, que eu gosto muito dos comentários do Weber. E aí, assim que ele encerrar os comentários, passo a palavra para o Valdo. Aí o Valdo faz uma oração final, tá bom? Então é com você, Weber. A igreja é importantíssima, né? E aqui eu queria ler 2 versículos aqui, e para mostrar, assim, para os irmãos perceber a grandeza da igreja, a comunhão, né? Então, aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e 3, diz o seguinte: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora,
Se o mundo deve ser julgado por vós, sois, porventura, indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, por aí a gente vai sentindo quanto a importância da igreja, né, irmãos? A comunhão, isso aí não tem como a pessoa viver sem igreja. É impossível você ser um cristão sem igreja. Então, quando a gente vê falar, porque não, eu não tenho igreja, não, faço minhas orações e tal, e tal, e tal. Esse não, ele nunca vai conseguir ser um cristão, porque o cristão ele tem que estar em comunhão, ele tem que estar congregando um com o outro, né? A gente vê o Senhor Jesus, as dificuldades mesmo, né? Os problemas da vida da gente. Tem muitos problemas que às vezes demora muito a ser resolvido, né, irmãos? Tem problema que leva 10, 20, 15, 20 anos para resolver. Mas uma coisa eu te dou certeza, que o Senhor Jesus Cristo vai estar junto com você, te ajudando, te auxiliando a passar pelos teus problemas. Entendeu, meus queridos? Então, o problema faz parte, os problemas faz parte das coisas desse mundo, faz parte do mundo. Quem que vai passar esse mundo aqui sem ter um problema, sem ter uma dificuldade, sem aparecer tanta coisa, né? Tem coisa que aparece que quase derruba a gente de costa, de susto, né? Mas uma certeza, o irmão tem, que o Senhor ele vai estar te ajudando a superar e passar pelos problemas desse mundo, pelas lutas, pelas dificuldades. Mas para você conseguir isso aí, você tem que estar em comunhão, você tem que estar na igreja, você tem que estar ouvindo a palavra, você tem que estar congregando, você tem que estar conversando com os irmãos, pedindo o pastor para orar, conversando, pedindo auxílio para o pastor, pedindo um conselho para o pastor. Quer dizer, isso é o cristianismo, irmãos. Aí vem, né, como a Santa Ceia, né? Como é que você vai ser um cristão sem tomar ceia, irmão? Sem estar em comunhão uns com os outros? Então, não é isso. Eu vou ler mais um versículo para encerrar o comentário aqui sobre essa, que está em 1 Pedro. Olha o que diz aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Olha para vocês verem, a igreja ela está bem acima dos anjos, mas muito acima dos anjos. Entendeu, meus queridos irmãos? Por isso que tem muita gente, porque o anjo vai me guardar, porque vai descer com espada de fogo. Não, o anjo, eu estou acima dos anjos. Olha. Como é que o anjo vai descer para me ajudar? Ele está precisando de ajuda da igreja. Por isso a importância da igreja. Você sabe por que eu digo isso? Olha aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, quer dizer que as coisas é revelado à igreja. O que está oculto de Deus é revelado à igreja. Se os anjos quiserem, eles vão ter que estar prestando atenção na igreja para eles entenderem, para ser revelado para eles, porque não é revelado para os anjos, mas sim para a igreja. Então, a igreja ela está acima dos anjos. Ela vai julgar os anjos. Irmãos, a sua posição, a nossa posição é maravilhosa. É maravilhosa. Mas você está sendo... Não, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, isso é um ato de humildade. É humildade. Você saber que você está acima dos anjos. Não estou vendo soberba, nada de coisa nisso, não. Pois se Jesus revela para mim, não revela para os anjos, né? Pois Jesus falou que ele deixou claro que os anjos, ele pode, você toma cuidado, porque os anjos, ele pode afastar o homem de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, isso é o poder da igreja. É o que a irmã Eliette passou tudo aí, uma bênção maravilhosa. É que eu falo, Jesus revela muita coisa para a irmã Eliette, né? Então, eu peço que os irmãos estejam sempre orando por ela, para que ela continue, para que Jesus continue revelando para elas os mistérios
que não é revelado para os anjos, mas sim para a igreja, onde os anjos atentam, que está escrito aqui, ó, que os anjos desejam bem atentar, né? Olha, fica aí. Deve ter algum anjo por aí prestando bem atenção no que está sendo dito aqui, né? Então, é isso aí. Então, dá valor na igreja, dá valor. Não perde culto, não. Olha aqui que benção, a gente pode assistir o culto, né, no conforto da nossa casa, né? Não percam, aproveita mesmo o máximo, porque é aqui a igreja. Até eu falo que a igreja é a mãe, né? Nós temos o pai, a igreja é a mãe, a igreja que gera filhos para Deus, irmãos. Ela que gera filhos para Deus, é a igreja, essa comunhão maravilhosa. Olha tudo que foi dito aqui, olha o que a irmã Eliette pregou para nós aqui, mas que bênção! Olha que coisa maravilhosa. Quando você ia conseguir isso dentro de casa, em casa, sem participar da igreja? Quando? Quando você ia conseguir tudo isso? Nunca, nunca. Então, vamos glorificar o nosso Senhor Jesus. Jesus, eu te glorifico, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, meu Senhor Jesus Cristo. Eu te glorifico por essa bênção que o Senhor trouxe para nós essa noite, Senhor, nos mostrando a importância da tua amada igreja, Senhor Jesus Cristo. Então, eu te glorifico por esse momento tão maravilhoso, te glorifico por todos esses irmãos que estão aí atentos, olhando, prestando atenção, e que para eles estão sendo revelados. Eu tenho certeza que essa noite o Senhor ainda vai revelar muita coisa ainda, antes dos irmãos ir dormir. Eu tenho certeza que o Senhor ainda vai revelar muita coisa para cada um dos irmãos. Viu? Eu tenho certeza disso. Então, glorifico o Senhor Jesus Cristo por esse momento, e te glorifico pelos amados irmãos desse corpo maravilhoso, que é o teu santo corpo, Senhor. Eu te glorifico, Jesus, pela vida de todos os irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Deixa eu passar a palavra para o Valdo. Valdo, encerra aí, depois faz o seu comentário e encerra com uma oração. Amém. Glórias a Deus, né, irmãos? Conforme, né, essa última passagem aí, pastor Weber leu, né, de 1 Pedro, tem aquela passagem também, né, da multiforme sabedoria ser conhecida também pelos anjos nos céus, né? Então, a multiforme sabedoria, o Senhor revela através da igreja, né? Então, e o Evangelho nos alerta muito com relação aos anjos, né? Que mesmo que desça um anjo do céu os anunciou o Evangelho, que foi o que aconteceu com o Maomé, né? Apareceu um anjo e recitou, porque o Alcorão, o significado da palavra Alcorão significa o recitar, né? Ou seja, o que o apóstolo Paulo disse lá acho que é Gálatas 9, que apareceria, mesmo que aparecesse um anjo, né, do céu, e segundo Maomé, o mesmo anjo que anunciou para Maria, né, a vinda de Jesus. Então, e isso aconteceu, né, na nossa era mesmo, que apareceu um anjo, não sei se é verdade ou não, mas o fato que o Corão, né, a ideia, a doutrina é essa, né, que Gálatas 6. Um anjo e anunciou, né, um outro evangelho. Então, ou seja, e a palavra de Deus nos mostra que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida nos céus através da igreja. Então, quer dizer que o anjo ele não tem, assim, capacidade de trazer novidade nenhuma, porque as novidades, né, os mistérios são revelados para a igreja, né, através do homem. Porque, na verdade, enquanto o homem espera que Deus faça algo, né, para ele, muitas das vezes Deus quer usá-lo para ele fazer algo para Deus, né, através da igreja, que ele leva a palavra, impor as mãos, né, abençoar as vidas, que são os dons, né, celestiais que fica disponível, né, através do Espírito Santo para a igreja. Então, acho que é isso, irmãos. Agora, fazer oração, então, né? Vamos colocar diante do Senhor em oração. Eu lembrei aqui de esse pessoal que fica guardando estacionamento no restaurante, né? O Eduardo. Ele até pediu uma oração.
Ele até perguntou onde que era a igreja, parece que deu uma vontade dele ir para a igreja, né? E o Eduardo, até falei para ele que a gente pode acompanhar pelo celular, no momento parece que o celular dele não está bom, mas o fato é que ele pediu oração, vamos orar por ele, ele deu um problema na perna, um acidente, e ele está sem condições de trabalhar, recebe muito pouco do governo, parece que está na justiça, né, aquilo que ele tem por direito. Então vamos colocar ele em oração também, né? E as nossas vidas em geral. Amém? Então coloque-se diante dele agora, em nome do Senhor Jesus. Glorioso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Eu peço, papai querido, em oração, que o teu poder continue em nossas vidas, porque nós sabemos, Senhor, nós não somos nada. Sem o Senhor, nada nós podemos fazer. Então, nós contamos sim, Senhor. Nós contamos com a tua misericórdia, com o teu amor em nossas vidas, Senhor. O desejo íntimo do nosso coração é de amar o Senhor, de fazer a tua obra, é de sermos fiéis à tua santa palavra. Mas, portanto, nós precisamos realmente da operação maravilhosa, sobrenatural do Espírito Santo em nossos corações, onde nós colocamos os nossos corações à tua mercê, como dessecados diante do teu altar, para que o Senhor possa concluir, acrescentar numa obra maravilhosa que o Senhor fez, que o Senhor iniciou em nossas vidas. Aquilo que nós temos de maior valor, tu és a pedra de maior valor, Senhor. Nós somos muito gratos pelo Senhor ter nos aceitado. Coloca na tua presença cada família aqui da igreja, que o Senhor continua cuidando dos filhos, esposas, maridos. Que o Senhor continua com o teu poder maravilhoso, o teu amor maravilhoso, sanando todo problema, todas as dificuldades. No mundo nós temos aflições, mas maravilha, a tua palavra nos garante a vitória, porque o Senhor venceu o mundo, assim como o Senhor venceu, nós temos tudo para vencer e venceremos. Eu peço que o teu poder esteja em nós. Coloca o Eduardo na tua presença, as tuas necessidades, o Senhor sabe quais são. Se houver algum encrave, algum problema, alguma dificuldade, algo de Satanás impedindo que ele seja abençoado, nesse momento está amarrado em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós abençoamos Eduardo e a tua casa, abençoamos como igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor Jesus, sim, toda a glória. Amém. Glórias ao Senhor Jesus.